Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa. Quero agradecer aos novos inscritos, primeiramente a Deus pelos novos inscritos e também por aqueles que irão se inscrever ainda. Aqueles que ainda não se inscreveram, mas que irão se inscrever em breve. E desde já, compartilhe essa mensagem, deixe seu like, deixe seus comentários à vontade. E dependendo dos comentários eu irei responder, amém? Então, mais uma vez iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Eu estou trazendo uma série de estudo que eu comecei desde a aula passada, desde o estudo passado, e essa é a segunda parte. E o tema da mensagem é: em graça não guardamos o sábado, parte 2. Em graça não guardamos o sábado, parte 2. E o texto principal se encontra aqui em Mateus, capítulo de número 24, versículo 20, que diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O contexto desse texto aqui, Jesus estava falando da sua vinda, da grande tribulação, do juízo de Deus, da ira de Deus, do dia da vingança do Senhor contra Israel, contra aquela geração, a geração contemporânea de Jesus. E onde ali aconteceu o fim de todas as coisas, o fim de uma era, o fim do velho Aion, da antiga dispensação, da lei de Moisés, para o estabelecimento da graça de Deus, do evangelho da graça, o novo pacto que substituiu a lei de Moisés, e onde também aconteceu o estabelecimento do reino de Deus, que é espiritual, e aconteceu também a ressurreição dos mortos num corpo transformado, entendeu? Num corpo celeste, num corpo espiritual. E isso já aconteceu no ano 70. E hoje, nos dias de hoje, todos os eleitos, todos os filhos de Deus, quando eles terminam a nossa jornada aqui, nós, quando terminamos a nossa jornada aqui na Terra, a nossa peregrinação, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus que o era. Entendeu? Então, o contexto desse texto estava falando da queda do templo, como eu falei na aula passada, do fim do século, do fim de uma era, do fim do mundo. Não o mundo cosmo, mas o mundo Aion, a velha aliança. Mas o sistema religioso corrupto, manipulador, fraudulento, desonestos, eles insistem em afirmar que qualquer acontecimento que acontece aqui na face da Terra, em qualquer parte do mundo, são sinais da vida do Filho do Homem, negativo. Inclusive, eles pegam essa guerra aí entre Israel e esse grupo terrorista aí, o Hamas, esse conflito que está tendo aí, e eles afirmam que é os sinais da vida do Filho do Homem, os sinais que Jesus falou. Primeiro, essa guerra aí, esse conflito entre eles, é um conflito territorial, por causa de terras, de território, por causa de política. Uma guerra política, entendeu? Então, não tem nada a ver com os sinais que Jesus falou. Os sinais que Jesus falou, guerras, terremotos, rumores de guerras, nações contra nações, reino contra reino, aconteceu isso lá antes da vinda do Filho do Homem, antes do ano 70, ali do primeiro século. Não é 1970, não. É no ano 70, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Ali no tempo do apóstolo Paulo, Pedro, ali, aqueles apóstolos ali que pregavam o evangelho. Então veja, e Jesus diz aqui, ele está no Monte das Oliveiras, falando para os seus discípulos, dizendo: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. E eu falei aqui na aula passada, no estudo passado, alguns pontos como não trabalhar no dia do sábado. O dia do sábado era o descanso para os judeus. Eles não podiam também percorrer
mais de 800 metros, ou seja, mais de 1 quilômetro de distância no dia de sábado. Isso tudo era para os judeus. Foi ele que receberam a lei de Moisés, os mandamentos. Nunca foi para os gentios. Entendeu? Então, você vê que o próprio Jesus, no seu ministério terreno, Jesus ele denunciou eles, os fariseus, os principais das sinagogas, os escribas, entendeu? Jesus denunciou por causa das traduções deles, das traduções que eles, entendeu? Que eles, por causa das tradições que eles tinham, eles anulavam os mandamentos do Senhor. Eles anulavam o mandamento de Deus. Então o próprio Jesus denunciou a tradição deles, entendeu? Dos antepassados, a tradição deles que eram, ou seja, a tradição deles que era antiga, entendeu? Eles mesmos anulavam os mandamentos do Senhor. E nós vemos aqui em Marcos capítulo de número 7, vamos lá. Marcos capítulo de número 7, quando Jesus é questionado pelos fariseus, porque os seus discípulos estão comendo com as mãos sujas. Veja aqui, no versículo 1, Mateus 7, versículo 1, diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas, porque até hoje é assim. Quando eles querem questionar o evangelho que nós pregamos hoje, o evangelho da graça, nós que levantamos a bandeira da doutrina da graça, nós que levantamos a bandeira da escatologia consumada, hoje eles se unem contra nós e nos afrontam, entendeu? Porque o que eles têm são como os fariseus, eles têm muito conhecimento da lei de Moisés, verdade, e eles pegam alguns pontos da lei de Moisés e trazem para os dias de hoje, como se eles fossem judeus, como alguns pontos da lei de Moisés fosse para eles viverem hoje nós que estamos no novo pacto, na plenitude do reino, na plenitude da graça. Não, doutor, erraram feio, vocês erram feio diretamente, e vocês não são humildes de reconhecerem. Entendeu? Então veja, versículo 1, E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, com as mãos sujas, esses fariseus, né, e esses escribas, eles vieram de Jerusalém e eles observaram que os discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, as mãos sujas. Olha, vamos lá. E então, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Olha, eles, os fariseus e todos os judeus, né? Aqui Marcos escreveu, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Versículo 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas. Perguntaram a quem? A Jesus. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Veja que eles viviam de tradição, a tradição dos antigos. E essa tradição dos antigos que eles tinham, entendeu? Muitas das vezes anulava os mandamentos de Deus, os mandamentos que Deus deixou. Eles, na sua lei, eles anulavam por causa da tradição. Até hoje é assim. Muitos anulam a graça de Deus, que é o novo pacto que nós estamos, por causa das suas tradições, tradição do homem, entendeu? A tradição de rudimentos, de obras mortas da lei de Moisés, que ainda eles vivem, entendeu? Então veja como é claro aqui, ó. Versículo 5, vou ler novamente.
Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, tanto os fariseus como os escribas, perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós. Ou seja, Jesus agora vai trazer uma palavra aqui que estava escrita na lei e nos profetas, ou seja, estava escrito nos profetas a respeito desses tais. Olha o que Jesus vai dizer. E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, porque o sistema religioso em si são hipócritas, geram filhos para hipocrisia. Quem vive rudimento da lei de Moisés, quem vive debaixo das ordenanças da lei de Moisés ainda, quem vive debaixo de fermento, geram filhos para a hipocrisia. E como tem hipócritas dentro do sistema religioso, existe hipocrisia, eles falam, mas eles não fazem o que falam. São hipócritas. Essa é a minha verdade. Digo porque eu sei do que eu estou falando. A hipocrisia impera dentro do sistema religioso, dentro do sistema religioso da igreja evangélica, porque a igreja evangélica realmente é uma religião, são religiosos, entendeu? Então veja, e ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, só de falácia, só teatro, era só discurso. Era no tempo de Jesus e também é nos nossos dias hoje. Depois da cruz, depois do estar consumado, depois do estar pronto, do estar feito, hoje ainda impera a hipocrisia, é só de lábios, é um amor falso, é um amor fingido, é um amor que apraz só aqueles que estão de acordo com eles. É uns homens, sabe? É uns líderes religiosos e são os seus seguidores, porque eles são seguidores dos líderes religiosos. E são um pessoal que fala muito de amor, fala muito de compaixão, de misericórdia, mas isso é só de boca, só de palavras. Ó, na prática, meu irmão, se você observar, você vê esses tais. E eu digo hoje aqui, essa manhã, ou essa tarde, ou essa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa mensagem, se eu fosse me espelhar em alguns líderes religiosos, em algumas pessoas que se dizem são filhos de Deus, eu estava ferrado. Eu jamais falaria, eu não abriria a boca nem para falar, proferir o nome do Senhor. Eu jamais abriria um canal se eu fosse me espelhar em alguns tais que tem por aí. Entendeu? Pessoas tortas, entendeu? Eu não falo para me glorificar porque eu estou sujeito a cair em algum erro, mas pessoas hipócritas que se acham mais justos do que até o próprio Jesus que andou na terra, se acham mais justos do que todo mundo, entendeu? Mas nos bastidores vive fazendo coisas, escandalizando os seus próprios nomes e escandalizando o evangelho da graça, entendeu? Então, se eu fosse me espelhar nesses tais, em alguns tais que tem por aí, longe de mim, eu estava ferrado. Volto a dizer, esse canal, eu não teria nem aberto esse canal. Mas eu não sirvo ao Senhor, eu não sirvo ao meu pai, ao meu Abba Pai, o meu paizinho, entendeu? Eu não levanto a bandeira do evangelho, da doutrina da graça, da escatologia consumada, não é por ninguém não, é por mim mesmo, é porque o Senhor, o nosso Pai, eu reconheço o que Ele fez comigo, de ter me agraciado, de ter aberto meus olhos para o entendimento. Aí sim, eu sirvo a Deus, eu sirvo a meu Pai e não a homens. Entendeu? Então veja, versículo 6. E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coração aqui nesse contexto é o entendimento, não é coração aqui, ó, órgão, é o entendimento, é a mente. Olha, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Se você estiver numa congregação
que ensina doutrinas que é rudimentos de homem, vocês estão honrando a Deus em vão. É um culto de hipocrisia, meu irmão, que Deus não recebe. Um culto onde tem fermento, um culto onde tem apresentação de criança, onde tem dízimo, batismo, jejum, essas tais práticas, ceia, essas coisas aí que não é ceia, ali era Páscoa. Isso aí é tradição de homens, isso é rudimentos de obras mortas que não quer dizer em nada, e Deus não recebe esse culto. O culto é aqui, ó, na mente. O culto é racional, ô glória. Servir a Deus é no espírito, ô glória. Adorar a Deus é no espírito em qualquer lugar, ô glória. Não existe uma área geográfica que Deus determinou, que Cristo determinou. Ser grato a Deus é no espírito, é reconhecer o que Ele fez por mim, de forma direta ou indireta, na cruz. Cristo, Ele me alcançou também, nos alcançou também, ô glória. Entendeu? Então, no versículo 7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Olha aqui, ó. Versículo 8, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar de jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhe, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Olha aqui o que Jesus estava dizendo já naquele tempo. Então, eles invalidavam os mandamentos do Senhor por causa das suas tradições. Até hoje é assim. Versículo 13, olha. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, eles mesmos invalidavam os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus ali, no tempo de Jesus, eles invalidavam por causa da tradição. Até hoje é assim. Mudou a geração, mudou os séculos, mudou as pessoas, mas o sistema religioso que ainda usa dentro das suas congregações rudimentos de obras mortas, fermento da lei, eles, até hoje, eles vivem anulando a graça de Deus, levando o batismo para dentro das congregações, apresentação de criança, tudo isso era da lei de Moisés, dízimo, que não existe mais, que nunca foi dinheiro, e eles sempre ensinaram que era dinheiro para o quê? Para enriquecer às custas do povo. Vocês têm que trabalhar para você ver o que é passar 8 horas trabalhando, entendeu? É isso que vocês têm que fazer, entendeu? Então veja, Jesus mesmo chamava a eles a atenção, dizendo que eles mesmos anulavam os mandamentos de Deus por causa da tradição. Aqui em Mateus capítulo 23, outra passagem, Mateus capítulo de número 23, diz assim, ó, no versículo de número 23, Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, mais uma vez Jesus chamando eles de hipócritas, pois que dizimais, ou seja, vocês dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei. O que era o mais importante da lei que Jesus estava falando? Olha o que Jesus vai dizer. O juízo, a misericórdia, o juízo que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha o que Jesus estava falando. Até hoje é assim. Até hoje é assim, não mudou. Mudou só a geração. Mudou os pactos. Mudou os séculos, as pessoas, mas ainda continua hoje essa hipocrisia dentro das congregações. O lugar que eu vi mais hipócritas, mais teatro, mais falácia é dentro de uma congregação. Digo porque eu sei do que eu estou falando. Digo por conhecimento de causa. Entendeu? Então veja, voltando aqui para Mateus 24, versículo 20, Jesus diz, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque o povo judeu era o povo que vivia, que guardava o sábado. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Entendeu? Então Jesus estava dizendo aqui, ó, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. A fuga, quando o exército do Império Romano começasse o cerco,
quando chegasse o momento da grande tribulação, eles tinham que fugir para a Judéia, para os montes. Isso era para os judeus, entendeu? Então veja que a hipocrisia deles, e o tema dessa mensagem é: em graça não guardamos o sábado. Então veja, vamos para a outra passagem aqui, que fala com relação ao sábado, que eles deveriam guardar. Por que eles guardavam o sábado? Eles não poderiam percorrer mais de 1 quilômetro no dia de sábado. Eles não podiam trabalhar no dia de sábado. Entendeu? Então, tudo isso era para os judeus. E Jesus dizendo que na grande tribulação, né, naqueles dias que estavam se aproximando ali, eles orassem, os judeus orassem, Pedro, Tiago, João, orassem para que a fuga deles, quando chegasse esses dias, não acontecesse no inverno nem no sábado. E a fuga deles, que Jesus está dizendo aqui, era com relação à grande tribulação que iria acontecer e que aconteceu e que estava conectado com a segunda manifestação da vida do Filho do Homem. Então veja, os judeus, ele era o povo que guardava o sábado, e os judeus ele não poderiam nem cozinhar, fazer alimentos que acendesse fogo, eles não poderiam cozinhar. Vamos ver isso aqui aonde? Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 16. Eles não poderiam cozinhar no dia de sábado. Entendeu? Então veja aqui, em Êxodo, capítulo de número 16, Êxodo, capítulo de número 16, eram eles que guardavam o sábado. Êxodo, capítulo 16, diz assim, ó, no versículo de número 23, está escrito assim: e ele disse-lhe, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso. Amanhã era o dia do sábado. Olha, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, ou seja, cozinhar no forno, fazei-o, ou seja, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Olha, eles tinham que cozinhar no dia antes do sábado, porque eles não poderiam, entendeu, cozinhar no dia do sábado, porque o amanhã que era, o amanhã que estava falando aqui, olha, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então eles tinham que cozinhar antes do sábado e deixar cozinhado, porque o que sobrasse eles poderiam comer, mas eles poderiam comer no sábado, mas cozinhar, eles não poderiam cozinhar, eles não poderiam fazer isso, entendeu? Então era contra os judeus, era advertências contra os judeus não cozinhar no dia do sábado. Tem mais aqui, tem mais. Era uma proibição para os judeus, não é para nós hoje, entendeu? Então, meu irmão, se você quer guardar o sábado, se você está esperando a vinda do Filho do Homem, se você está esperando o retorno de Deus, de Jesus novamente, como vocês estão dizendo, vocês não podem cozinhar no dia do sábado. Vocês têm que orar para que a fuga não aconteça no dia de sábado. Vocês não podem andar mais de 1 quilômetro de distância no dia de sábado. Vocês não podem trabalhar em nenhum tipo de trabalho no dia de sábado. E vocês não podem cozinhar no dia de sábado. Vocês têm que cozinhar na sexta, antes do sábado. Porque se vocês guardam alguns mandamentos da lei, das 613 ordenanças da lei de Moisés, como por exemplo, vocês guardam o dízimo, vocês cobram o dízimo dizendo que é dinheiro, vocês fazem a apresentação de criança, vocês praticam o jejum, vocês guardam o sábado, vocês fazem batismo de água, já falei aqui, vocês fazem campanhas, sobem monte, faz voto, paga preço, então vocês também têm que circuncidar. Por que vocês não fazem isso, doutor? Ei, pastorzão, tem um recado para você aí, doutor. Você que cobra dízimo, que faz apresentação de criança, que guarda sábado, entendeu? Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia. Por que é que vocês também não fazem isso aqui? Vocês têm que cozinhar no sábado, entendeu? Ou seja, vocês têm que cozinhar na sexta, perdão, para comer no sábado. Você não pode, tem que chegar para sua esposa e dizer, olha, tem que cozinhar hoje na sexta, porque amanhã não pode cozinhar.
Você não está esperando a vinda do Filho do Homem? E vocês têm que orar para que a vinda do Filho do Homem não aconteça no dia de sábado. E aí, doutor, faça isso, doutor. Deixe de ser desonesto, deixe de ser hipócrita, deixe de ser desonesto, ambicioso, deixe de ser manipulador, falsificador da palavra de Deus para os incautos. Você engana porque aquelas pessoas que não têm conhecimento, e quem não tem conhecimento está com você, aplaudindo vocês, dizendo que vocês estão certos, porque a mente está cauterizada, mente de escravo, entendeu? Quando eu digo mente de escravo, é no entendimento, é no conhecimento do que é o verdadeiro evangelho da graça, entendeu? Porque vocês não fazem isso. Então, eles não poderiam nem cozinhar no dia de sábado, tinha que cozinhar um dia anterior. Outro ponto, os judeus eles não poderiam acender um fogo no dia de sábado. Poderia não. Vamos lá, vamos ver? Êxodo capítulo 35. Êxodo capítulo 35, versículo de número 3, diz assim, ó. Vamos ler o versículo primeiro. O versículo primeiro, o 1 e o 2. Vamos ler 3 versículos. O sábado. Tem como epígrafe aqui o sábado. Isso aqui é um livro de Êxodo. O Pentateuco, a Torá. Entendeu? Isso aqui foi quando eles estavam saindo do Egito. Vamos lá. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel. Quem convocou? Moisés. Foi Moisés que recebeu os estatutos e juízos da lei de Moisés. Foi Moisés que recebeu a tábua dos 10 mandamentos, a tábua. E foi Moisés que passou, entendeu? O que deveria fazer no dia de sábado e o que não deveriam fazer. Como também aqueles dias que não fosse sábado, o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer, porque existia 613 ordenanças da lei de Moisés, né? O que era positivo e o que era negativo, entendeu? Então veja, então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel. Dos filhos de quem? De Israel. Foi dos filhos do Brasil, do povo brasileiro, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos? Não, doutor. Olha aqui. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Eles tinham que cumprir. Foi o Senhor que tinha ordenado para Moisés passar para toda a congregação. Aí diga aqui, ó, versículo 2: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vós será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Isso era para eles. O sábado era um dia do descanso. Para nós que estamos em graça, todo dia é sábado para nós. Todo dia é o dia do descanso, ou glória. É descanso na segunda, é na terça, é na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Começa de novo. Domingo, segunda, terça e assim, até enquanto a gente estiver aqui na terra. Porque a lei de Moisés foi dada para os judeus, era para toda a congregação de Israel, isso passando de geração em geração. Até que Jesus chegou, veio no ano 33, e em morte de cruz, Jesus no ano 33, ele cumpriu a lei, e a lei teve seu fim. A lei nunca foi para o povo gentil, e nem tampouco para nós hoje. Não existe, doutor. São gentios, eu digo gentios, literalmente falando, geograficamente falando, terrenamente falando, porque nós não somos da nação de Israel, entendeu? Então, por isso que nós somos gentios, mas isso terrenamente falando. Agora, espiritualmente, não existe gentil nem judeus, entendeu? Não existe. Ele quebrou, ele cancelou as ordenanças na cruz, entendeu? E agora é um só povo, ou glória, onde ele é o Pai. Nós só temos um Pai, um só batismo, um só pastor, um só Espírito, uma só fé. Entendeu? Então ele é tudo em todos, o glória. Aí continuando, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho, morrerá. Olha, todo aquele que fizesse algum tipo de trabalho, morreria. Veja, aí diz aqui, ó,
não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Ou seja, não poderiam acender fogo. Não poderiam nem sequer, se fosse o caso naquele tempo, se tivesse fósforo, não poderia fazer o uso do fósforo, do isqueiro, para se acender um fogo. Porque ali ele estava transgredindo um dos mandamentos da lei de Moisés. Entendeu? Então, isso aqui era contra eles. Eles não poderiam acender o fogo. E veja, dependendo do que eles fizessem, o trabalho, eles poderiam morrer. Eu vou trazer essa passagem aqui depois, mas falando sobre pessoas que estavam apanhando lenha, entendeu? No deserto, no dia de sábado, e aquela pessoa, aquele homem foi apedrejado. Então não poderia fazer essas tais práticas dentro da congregação de Israel, tá entendendo? Ou dentro dos muros de Jerusalém, entendeu? No tempo de Jesus, no tempo naquele tempo, no primeiro século da era cristã, quando o templo ainda estava de pé, porque eles observavam os mandamentos, eles seguiam passo a passo, mesmo eles tropeçavam, né? Mesmo eles tropeçando em algum ponto da lei, mas o dia do sábado eles guardavam. Então, doutor, se você quer guardar, se você está esperando a vida do Filho do Homem, pastorzão aí, pregadorzão, teologão, você está esperando a volta de Jesus, Jesus está voltando, porque esse é o jargão dos líderes religiosos e do povo de Deus aí que são escravos de entendimento. Jesus está voltando, olha os sinais. Vocês têm também, no dia de sábado, vocês não podem fazer o quê? Nem cozinhar e nem acender o fogo. Vocês não podem riscar, pegar um isqueiro e acender, e nem um fósforo também, nem um tipo de fogo que seja fogo. Vocês aí que estão esperando a vida do Filho do Homem, vocês que ainda têm ordenanças da lei de Moisés, das 613 ordenanças, por que vocês só pegam aquilo que apraz vocês? Aquilo que apraz como dízimo, né? Aí vocês querem, vocês adotam, mas dízimo nunca foi dinheiro, doutor. Deixe de ser desonesto com a palavra de Deus, com ensinamentos. Vocês que são homens de Deus, que é homem de Deus, que é mais justo até que parece que é até mais justo que Deus. Por que vocês não passam com a verdade? Por que vocês não deixam a mentira e passam com a verdade? Entendeu? Porque nós sabemos hoje, eu sou um desses tais que hoje meus olhos abriram-se. E ninguém me engana mais. Ninguém, não sou escravo de homem. Eu não preciso de um pastor para estar me liderando, dizendo o que eu tenho que fazer. Estou servindo a Deus. Estou servindo a Deus da mesma forma, em espírito e em verdade, adorando ao meu Pai em espírito e em verdade, sendo grato ao meu Pai em espírito e em verdade, até bem melhor de quando eu estava 14 anos num lugar, entendeu? Onde as pessoas, entendeu? Eu gostava de pregar e o homem lá, ele fazia a prova de mim, porque eu gostava e deixava muito bem claro que eu sempre gostei de pregar. E por eu gostar, ele me deixava no banco, me testando e me observando. Eu sempre observei isso, entendeu? Eu sempre observei isso, que eu nunca fui menino, entendeu? De ninguém estar querendo me provar e eu não observar, eu sempre observei isso, entendeu? Só que hoje não, nunca mais. Graça misturada, graça misturada, graça que ainda prega que dízimo é dinheiro, que apresentação de criança, essas coisas aí, que Jesus está voltando, nunca mais na minha vida. Nunca mais. Entendeu? Então veja, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas. No dia de sábado, era proibido se acender um fogo. Não poderia se acender um fogo no dia de sábado. Entendeu? Era proibido. Não podia andar mais de 1 quilômetro. Não podia trabalhar no dia de sábado. Qualquer tipo de serviço de trabalho era proibido. Não poderia, porque o dia do sábado era o dia do descanso do Senhor. Não poderiam acender um fogo no dia de sábado, não poderiam cozinhar no dia de sábado, não poderiam trabalhar. E por que alguns homens estão trabalhando aí dia de sábado? Por que vocês cozinham, mandam suas esposas cozinhar no dia de sábado? Por que vocês acendem fogo? A casa de vocês sempre está acendendo fogo para fazer um café, um almoço no dia de sábado.
E vocês têm que orar também para que a vinda do Senhor, a fuga, que vocês têm que ir lá para o monte, viu? Lá para o monte da Judéia. Vocês têm que ir para lá, para Jerusalém. Pegar um avião, entendeu? Pegar uma ponte aérea para Israel, porque tem que ser lá no monte, na Judéia. E lá vocês escapam. Vocês têm que orar para que isso não aconteça, a fuga de vocês, no dia de sábado. Enquanto vocês estão pensando em fugir para a Judéia, para qualquer lugar aí, eu estou no descanso do Pai, ô glória, sabendo que tudo já aconteceu. Isso é uma falácia, isso é uma farsa do que esses homens vêm e continuam por causa de uma soberba. E muitos têm curso de teologia e quer colocar a teologia dizendo, e quem é esse tal aí que não tem teologia? A tua teologia, meu irmão, eu pego tua teologia, sabe o que eu faço com tua teologia? Eu jogo lá no cesto de lixo a tua teologia podre, entendeu? Teologia que anula a graça de Deus, teologia que anula a escatologia consumada. A tua teologia para mim não quer dizer nada, meu irmão. Vai com tua teologia, entendeu? Pega a tua teologia e joga lá no fundo do mar. Isso aí para mim não me interessa, essa teologia. Teologia fraca e pobre, mesquinha, que anula a verdadeira palavra de Deus. Tô nem aí para tua teologia. Para mim, você não quer dizer nada com sua teologia. Para mim isso não me interessa. Eu quero ver aqui, ó. É dentro do que está escrito. Entendeu? É isso aqui. Então veja, vocês têm que orar para que não aconteça no dia de sábado. E vocês têm que não andar mais de 1 quilômetro no dia de sábado. E muitos aí andam até mais de 10 mil quilômetros no dia de sábado. Vocês não têm que acender fogo. Vocês não têm que cozinhar. Vocês não podem trabalhar. E aí, doutor, é hipocrisia pura. E tem uns aí, entre eles mesmos se dividem. Como? Uns guardam o sábado, mas estão esperando a vinda de Cristo. Outros não guardam o sábado e estão esperando a vinda de Cristo. Mas veja como eles mesmos ficam, se dividem e ficam um contra os outros. Porque é assim que eles são hipócritas. É mais teatro. Eles vivem de sombra ainda. Eles não vivem de realidade. Tem outros aí que pregam, falam até um pouquinho da graça. Até parece que é graça. Mas tem que fazer uma reforma, doutor, para que não pode ter fermento. Paulo disse, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Em que sentido Paulo estava falando? Que não pode misturar graça com lei. Paulo estava combatendo os legalistas que se infiltraram na igreja de quem? Na igreja da Galácia. Ou é graça ou é lei, ou é lei ou é graça. Então veja, eles não podiam riscar nem um fósforo e nem um isqueiro. Eles não poderiam também colher no dia de sábado. Eles não poderiam fazer nenhum tipo de colheita no dia de sábado. Vamos ver? Êxodo capítulo 16, versículo de número 25. Êxodo capítulo 16, versículo de número 25, que diz assim. Vamos lá? Êxodo capítulo 16, versículo 25 e 26. Vamos ler o versículo 25 e o versículo 26, que diz assim. Olha. Que diz assim. Versículo 25 e 26. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Veja que eles saíram no 7º dia para colher o quê? O maná que Deus havia mandado. Alguém pode dizer assim, não, mas isso aqui foi no maná. Sim, mas era uma advertência que no dia do sábado eles não poderiam colher. Eles não poderiam ir além daquele lugar onde eles estavam. Eles tinham que permanecer ali no repouso, na congregação onde eles estavam. Entendeu? Então não existe essa. Se vocês quiserem guardar o sábado, se Jesus está voltando, vocês têm que também não colher nada, nenhuma fruta no dia do sábado, porque isso estava, era ordenanças da lei de Moisés, e isso era para os judeus, entendeu? Então veja, meus irmãos, não faz sentido o que esses homens falam. Esses homens ensinam que
Jesus está voltando, mas eles pegam algumas coisas da lei e aplicam para os dias de hoje, naquilo que lhe apraz. Então Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado. Veja como é claro, entendeu? Então, essa é a palavra que eu quero deixar hoje, a segunda parte. Então, em graça, não guardamos o sábado. Segunda parte. Depois eu vou dar ou seja, eu vou dar continuidade esse estudo, entendeu? Na próxima eu vou trazer em graça não guardamos o sábado, parte 3. Essa é a parte 2. Então, se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos, entendeu? Jesus não volta mais, Jesus já voltou. E a fuga dele, que Jesus está dizendo, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado, nem no inverno, nem no sábado, ali estava falando do grande dia do Senhor, da grande tribulação, do dia do juízo do Senhor que viria contra aquela nação e que aconteceu ali no ano 70, com a queda do templo e o fim de todas as coisas. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Amém?